A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos fazer uma oração antes de meditarmos na palavra, amados? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, eu te agradeço por essa manhã, te agradeço pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor, pelo teu braço poderoso, pelo teu poder. Nos reunimos nesse domingo para te adorar juntos, buscar a tua presença juntos, nos edificarmos juntos, Senhor, por meio da tua palavra. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre esse momento. Me ajude a transmitir a tua palavra com fidelidade e que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó rocha minha e redentor meu. Não sou digno, Senhor, de estar aqui, mas eu agradeço por esse privilégio e essa oportunidade. Eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de convidar a todos a fazer a leitura aqui de uma pequena sequência de versículos, tá bom? E à medida da nossa for avançando a nossa reflexão, eu vou explicar porque eu escolhi essa sequência, tá? Vamos lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, eu ler com vocês, versículo 28 ao 31. A palavra de Deus diz o seguinte, amados. Mateus 14, 28 ao 31. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? A segunda passagem está em Mateus 16, versículo 23. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus 17, do versículo 4 ao 8, diz o seguinte: Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Agora, Mateus, versículo 26, versículo 40. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Só bola fora, né, irmão? Mateus 26, 51. Mateus 26, versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada. Vocês sabem quem é esse homem aqui, né? E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mateus 26, do versículo 69 ao 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar:
Não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro, se lembrando da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 14, a palavra de Deus fala o seguinte: quando, porém, Cefas é o nome hebraico para Pedro, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas aos gentios a viverem como judeus? Lapada, hein, irmãos? Lapada. Só bola fora de Pedro, né? Só bola fora. Por que eu escolhi essas passagens, né, irmãos? Porque seria muito bom se nós pudéssemos apenas se identificar com um servo de Deus como, deixa me ver, Daniel. Daniel, né? Os relatos que a gente vê na palavra de Deus, não, perfeição só Cristo. Mas humanamente falando, dos relatos que nós temos nas Escrituras, Daniel, nos relatos, não dá bola fora, né? Usando a linguagem aí futebolística de hoje em dia, é o Daniel um matador, né? A hora de honrar o Senhor é gol. Seria bem melhor para mim me identificar com José. Opressão, tudo jogando contra, mas ele fiel ali, driblando, Senhor abençoando e honrando o Senhor em tudo. Mas quando eu olho para as Escrituras, irmãos, é bom esses exemplos. Mas quando eu olho para as Escrituras, é muito mais fácil eu me identificar com Pedro do que com esses grandes homens da palavra de Deus. Porque mesmo eu querendo muitas vezes acertar, às vezes eu falho, amado. Eu acredito que isso acontece com vocês também. E quando a gente tenta acertar, tenta fazer o que é correto, e mesmo assim a gente erra, isso dói. Quando a gente lembra, dá um frio na espinha, um suor, dá uma vergonha, não é? Só de a gente se lembrar dos equívocos que a gente cometeu, dos erros que a gente cometeu, das bolas fora que nós cometemos, não é? Nessa nossa caminhada na fé. Agora, Deus fez questão de deixar as bolas fora de Pedro registrado na Bíblia e conservadas por milênios e milênios. Por que será que o Senhor ele fez isso? Por que o Senhor fez questão de deixar ali os erros de Pedro ali registrados para a gente? Não é? Justamente eu acredito, irmãos, que é para você não desistir de melhorar, desistir do caminho do Senhor, desistir da caminhada da santificação, quando você está procurando fazer o que é correto, o que é certo, mas muitas vezes suas limitações, sua imperfeição, fazerem com que você erre às vezes. Você não pode entregar a mão, você não pode jogar a toalha, você não pode desistir do caminho. Se uma coisa que Pedro tem aqui, e que me ensina muito, é que apesar ali das mancadas que ele deu, apesar dos erros que ele cometeu, ele não desistiu do Senhor. Ele continuou na caminhada, mesmo com as correções, mesmo com a vergonha de ter falhado. Ele se colocou diante de Deus, procurou confiar no perdão do Senhor e procurou melhorar. E isso me inspira, isso me edifica. Graças ao sacrifício de Jesus Cristo, nós temos, e o amor de Deus, nós temos o espaço para podermos crescer e se desenvolver. Não para ficar pecando deliberadamente. Não para ficar
planejando o pecado. Mas se você está procurando fazer o que é certo, o que é correto, você nesse mundo decaído, às vezes você vai errar, irmãos. No trato com a família, mesmo você tentando educar os seus filhos da melhor forma, mesmo tentando fazer o melhor para a honra e glória de Deus e o melhor para os seus filhos, às vezes você vai errar. No convívio marido e mulher, às vezes você vai errar. Mesmo tentando fazer o que é correto, mesmo tentando fazer o que é certo. No convívio lá fora, mesmo você saindo de casa, foi na sua oração, Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te honrar. Às vezes você vai ter algumas atitudes, por N motivos, que você vai sentir aquela vergonha. Não foi uma atitude adequada para um servo de Deus. Não foi uma atitude que glorifique mesmo o Senhor. Mas você também não pode deixar essa culpa de inibir, de continuar a caminhada. Continuar a caminhada. Eu quero compartilhar com vocês o lado B dessa história. O lado B dessa história. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 16. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 16 ao versículo 18, irmãos. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Golaço, né, irmãos? Versículo 8 ao versículo 10. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. João capítulo 6, versículo 66 ao versículo 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro, irmãos, Pedro. João capítulo 21, versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Tem lá Atos capítulo 2, lá, mas não vou pular esse, tá, irmãos? Lá dos 3.000 lá, batizados, Atos 2, Atos 3. Já vou pular aqui, vou para 1 Pedro 5,6, tá bom? 1 Pedro 5,6 para encerrar, tá? Não vou nem citar lá o Atos, tá? Olha que esse Pedro, que não desistiu do processo duro e difícil, até de lidar com os seus erros, diz aqui, em 1 Pedro, capítulo 5, do 6 ao 11. Humilhai-vos. Olha que passagem linda, irmãos. 1 Pedro 5, do 6 ao 11. Para a gente encerrar essa reflexão. Humilhai-vos, portanto. É aquele Pedro que deu tantas bolas fora. Mas quando fazia gol, era gol de placa, hein, irmãos? A gente viu, né? Quanta honra, que bonito, né? Ele glorificou a Deus. Porque não desistia. Ele confiava no perdão de Deus. E porque ele confiava no perdão de Deus, ele sabia se perdoar.
continuar. Ele aprendia com o seu erro e continuava. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aquele Pedro que falhou tantas vezes, ele está falando aqui para os irmãos, Deus cuida de vocês. Continua, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário. Ele sabe que tem uma batalha. Ele sabe que tem uma disputa. Ele sabe que nessa disputa não há vitória fácil. Não há goleada. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistires firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha que bonito, ó. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de... Isso aqui que eu acho bonito, ó. Jesus Cristo. Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o que eu venho dizer aqui para vocês, amados, não é novidade nenhuma, tá? Não é novidade nenhuma. Mas Deus colocou isso no meu coração para compartilhar com vocês. Deus não resgatou pessoas perfeitas. Deus não resgatou pessoas completas. Deus resgatou pecadores, pessoas limitadas que estão no processo de aprendizado. Mas Pedro, com a história dele, ensina que graças ao perdão de Deus, o amor de Deus, os planos maravilhosos que Deus tem para nossas vidas, a gente não pode abrir mão da vitória, mesmo quando a gente falha, tentando acertar. Quando você confia no perdão de Deus, você se perdoa, você aprende com o erro para evitá-los e continua. Mas mesmo você tentando acertar, você vai às vezes errar, mas também você vai acertar muito. Como Pedro conseguiu acertar com a ajuda de Deus, porque ele não desistiu do processo. Esse Pedro falou que o nosso Deus, ele é capaz de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quando caímos, pedimos perdão pelo nosso Senhor e procuramos nos arrepender e continuamos, a gente aprende a nossa humildade, ter humildade, porque a gente sabe que, por mais bem intencionado que nós não somos perfeitos, e a nossa dependência do Senhor, do amor do Senhor, da provisão de Deus. E quando a gente confia que Deus vai completar a obra que Ele começou em nós, a gente persevera, amados, apesar desses erros, apesar das dificuldades. Então, se porventura, ao longo da semana, você agiu de uma forma que você acredita que não foi tão digna desse nome que você carrega, e está entristecido, está pensando em desistir, desanimado, levanta a cabeça, olhe por amor de Cristo e não entregue a vitória. Continue lutando para a honra e glória de Deus. Ele vai te aperfeiçoar, fortificar e firmar, como ele fez isso com o nosso irmão Pedro. Quem sabe um dia, né? Com o passar do tempo, a gente começa a agir mais como Daniel, né? Ou como esse Pedro, aqui no final da história, que não desistiu e continuou caminhando nos caminhos apontados pelo Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, irmãos. Obrigado pela paciência.